Estamos começando mais um Mundo Brasilcast, hoje com a Jeane, que tem uma página que ajuda bastante brasileiros com várias dicas, entrevistando também muitos brasileiros que moram aqui e no mundo inteiro, né? Dando dicas, conhecendo um pouquinho da profissão também de cada brasileiro. Jeane, seja bem-vinda. Bem-vinda, Jeane. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Já tem um tempinho que eu conheço o canal, conheço o podcast e eu tinha muita vontade de estar aqui. Eu estou realizando um sonho. Prazer é nosso. Jeane, conta pra gente um pouquinho da sua história de vida. Lá no começo, você veio do Brasil, de onde que você é? Conta pra gente um pouquinho. Tá bom. Faz mais ou menos 20 anos que eu estou na Europa. Eu saí do Brasil com 24 anos, vim para Portugal, fiquei 10 anos em Portugal. Tive a minha primeira filha lá, casei lá. E depois a gente decidiu, né? Depois de um certo tempo a gente foi sentindo o desejo de conhecer outros países, experimentar outros lugares. E também por conta do salário em Portugal, que estava muito baixo. Aí o meu marido conseguiu uma proposta de trabalho aqui. Aí a gente veio e estamos aqui há 6 anos. Ai, que legal. Mas lá do Brasil, você veio do Brasil ou você é portuguesa? Não, eu vim do Brasil, eu sou brasileira, eu sou da Bahia, no extremo sulzinho ali da Bahia, faz divisa com o Espírito Santo. Eu nasci no Prado, né, que é uma cidade praiana, litorânea. Nossa, Mas a minha família está morando hoje atualmente em Teixeira de Freitas, que fica quase na divisa com o Espírito Santo. E tem uma parte da minha família também que mora em Vitória. Inclusive, todas as vezes que eu vou no Brasil, eu tenho que passar por lá. É conterrânea. Que legal. E conta pra gente qual foi o seu estímulo para poder vir pra cá? Porque a gente tá morando no Brasil, a gente vive uma vida, né? Certo. O que te estimulou a vir pra cá, pra fora do país? Na verdade, eu não pensava, a Europa não era meu roteiro. Eu queria ir para os Estados Unidos, desde quando eu era pequenininha, que eu falava, não, vou para os Estados Unidos. E depois veio a novela América, né? Aquele sonho acendeu mais ainda. Eu falei, vou para os Estados Unidos, Mas um fator que me fez desistir desse sonho foi porque eu não tinha coragem de ir pelo México, nunca tive. Eu só queria ir mesmo se fosse de voo, né? Com visto, tudo certinho. Porque eu sempre preservei a minha segurança. Eu achava que pelo México é um pouco muito perigoso. Inclusive, tem familiares que foi e contou histórias assim terríveis da travessia. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, não, então a gente vai pro plano B, né? E o plano B era a Europa. E assim, eu tinha uma prima que morava lá. E eu fui assim, achando que eu ia achar dinheiro na árvore. Eu falei, com um ano... muitos, né? Maioria. Sim. Eu falei, com um ano eu resolvo a minha vida financeira e volto. Mas, pra minha surpresa, com um ano eu só terminei de pagar a passagem. Oh, meu Deus. E paguei algumas continhas que eu devia. Aí sim eu comecei a conhecer o que é viver na Europa, como que caiu por terra, né, aquela ilusão que a gente tem, que é tudo fácil, que é tudo simples, e não é. É muito complicado e a gente tem que ter uma saúde emocional muito positiva, senão a gente não suporta. E eu vim sozinha, sem familiar algum. Depois a minha irmã veio. E quando eu estava quase 4 anos em Portugal, eu conheci o meu esposo. Meu esposo foi fruto de oração. Eu estava orando ao Senhor já para conhecer alguém que fosse enviado por ele, que eu não queria mais ficar tentando, eu queria casar, e o Senhor me enviou. Ai, depois de um mês orando, o Senhor enviou meu esposo e a gente casou 7 meses depois. E foi lá. Uau! Que oração é essa, minha filha? Um mês orando. Isso. E assim, eu ouvi uma pregação uma vez de um pastor que ele falou assim que a gente tem que saber pedir. Sim, e ele falou assim que a gente tem que colocar tudo que a gente quer na lista. E eu falei, Senhor, eu quero um esposo moreno, que eu não gosto de loiro. Que fique bem claro que ela está em Portugal, ela queria um moreno. Exatamente. Que saiba cozinhar, que me ajude com as tarefas domésticas, que seja bom pai. A lista não era pequena. Mas assim, Deus me atendeu em todos esses requisitos. E hoje eu falo com Deus, falei, Deus, eu esqueci de colocar que seja rico. Dá pra acrescentar agora? Exatamente. E coloquei
ok, que seja apaixonado por mim, que não viva sem mim, mas eu esqueci que fosse rico. Essa parte realmente não veio porque eu não pedi, mas o resto que eu pedi, todas as qualidades vieram, graças a Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Fala, Senhor, eu quero acrescentar mais um item naquela lista lá atrás. Isso que eu fiz, Lembra? sabe? Isso. Aí esse detalhe a gente está correndo atrás, graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito aqui. Eu conheci uma pastora aqui na Bélgica que ela fala que a Bélgica é um país de oportunidades, é uma terra que manda leite e mel sim, porque eu creio que Deus, quando Ele traz a gente para a Bélgica, Ele tem um propósito muito grande. E nós que somos cristãos, a gente está aqui porque o nosso chamado, quando Deus nos chamou lá atrás, se foi no Brasil, se foi em Portugal, onde quer que seja, mas Deus separou esse momento para a gente levar a palavra dele aqui, que a gente sabe que a Bélgica é um país que eles se denominam católico, mas a gente sabe que a grande maioria é ateu, não acredita em Deus, mas através da vida de muitos brasileiros, pastores, missionários que estão aqui, essa visão está mudando e graças a Deus eu conheço já belgas que se renderam aos pés do Senhor e eu creio que através deles outros belgas também virão a conhecer a Jesus neste lugar. Que legal. Ai, que bom. Jeane, e qual que é o nome da página que você tem no Instagram? Só pra gente também já falar um pouquinho desse seu trabalho, que eu acho muito bom. Eu tava até comentando com a Vanessa hoje que, assim, você entrega um trabalho de qualidade nos seus posts, nas suas entrevistas. Como que se chama a sua página? Ah, tá. Eu posso começar do começo, contar um pouquinho como é que foi que começou? Pode, claro, fica à vontade. Eu gosto da Exato. história das pessoas. Pode até tomar água porque vai demorar. O motivo do início não foi tão bom assim, porque quando eu cheguei na Bélgica, em 2017, eu e meu esposo, a gente só tinha uma filha. E eu falei assim, eu tenho 10 irmãos, por que eu vou fazer um filho único? Minha filha sempre pediu um irmão, eu falei, não, vou ter um segundo filho. E a gente começou a planejar, né, o nosso segundo filho, graças a Deus. Em pouco tempo eu engravidei. Mas aí, nessa gestação, por eu estar muito sensível, por eu estar muito sentindo falta da minha família, eu comecei a desenvolver depressão, crise de ansiedade e alguns outros fatores. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que criar uma válvula de escape, alguma maneira de eu extravasar isso. Falei, já sei, vou criar um canal no YouTube, eu vou dividir com outras mães, né? Explicar o porquê, o que eu tô passando, e eu creio que vai ser bom para mim, vai ser uma rede de apoio. Aí eu abri o canal no YouTube e eu comecei falando sobre maternidade, inclusive tô lá reclamando que eu já tô com 39 semanas e não sei quantos dias e nada de bolsa estourar, nada de neném nascer, não dilatava nada. E depois que a Isabela nasceu, através de tantas dúvidas que eu recebia de outras pessoas, ou então pessoas que chegavam aqui totalmente equivocadas, sem base, sem informação nenhuma, não sabiam. Eu já conheci pessoas que não sabiam que moeda que tinha aqui na Bélgica, que moeda que girava aqui, não sabiam que aqui era um país monarca, achava que era um país presidencial. Falei, gente, eu vou ter que abrir um canal para ajudar os meus conterrâneos, que eu não, assim, da mesma forma que eu cheguei aqui totalmente crua, sem saber nada da Bélgica, eu queria que os meus conterrâneos chegassem aqui com alguma formação, com alguma base, para que, pelo menos o básico eles soubessem, né? Porque quando eu cheguei aqui em 2017, não tinha nenhum canal que falasse de assuntos assim corriqueiros. Tinham pessoas que mostravam as lojas, mostravam como é que é bonita a Bélgica, as cidades mais turísticas, mas assim, a realidade do dia a dia não tinha. Falei assim, eu vou entrar nesse nicho, porque é isso que as pessoas precisam saber. E eu estou aí quase 5 anos com o canal. Nossa, há muito tempo, né? Exato, já vamos para quase 6 mil inscritos. E tem uma página também no Instagram, que é o Jeane Sobrevivendo na Bélgica também, no TikTok também. Todas as minhas páginas têm o mesmo nome, vocês podem me seguir. E no Instagram eu dou dicas também e atendo as pessoas que querem através da minha assessoria. Eu também tenho uma assessoria que eu traduzo, acompanho. E
Se as pessoas quiserem também só tomar um cafezinho, me convidar, eu vou também. Ai, que legal! Jeane, e conhecendo um pouquinho da sua história, você como serva de Deus, né? Então anda também nas igrejas, falando do amor de Deus também, não só nas igrejas, mas sempre quando tem oportunidade. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer a Jeane também, além de uma amiga nos apresentar, mas também de ouvir exatamente a história dela. E eu super me identifiquei com a sua história, porque parecia que eu estava ouvindo alguém relatar a minha vida. Lá, que interessante. Na pregação eu chorei tanto. Eu falei assim, gente, olha só. Porque assim, eu acho que foi emotivo, foi chocante, foi tocante pra mim, porque eu falei assim, caraca, quantas mães não passam por isso aqui? Não só aqui, mas no mundo. Mas só que aqui a gente se sente muito mais só, porque a gente não tem a família próxima, não tem a mãe próxima. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho também dessa história que me marcou bastante. E que acho que pode ser a história de muitas mulheres também que estão aqui na Bélgica ou em qualquer lugar do mundo. Na minha primeira gestação em Portugal, apesar de ser a primeira, eu estava insegura, claro, mas assim, eu tive um apoio do hospital que eu ia fazer o parto, porque lá eles tinham um curso de mães, né? Então, aprendi a trocar fralda, aprendi a cuidar do umbigo e toda uma rede de apoio ali, mesmo que fosse só nas consultas, mas eu me sentia muito mais segura. Sim. Aí tive a minha filha, eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade muito pouquinha, mas eu senti que não era normal. Mas pronto, depois que ela nasceu, não tive mais. E a primeira vez que ela chegou em casa, eu fiquei olhando para aquele bebê e falei, Jesus, o que eu vou fazer com esse bebê agora? Porque realmente a gente fica em choque, né? Aí o primeiro banho, eu liguei com uma amiga, ela foi dar, mesmo que eu soubesse dar, mas eu senti um pouco não tive tanta confiança em dar o primeiro banho. Aí correu super lindamente, eu consegui ter um pós-parto muito bom, mas quando a minha filha de 12 anos, que na época foi 2011, quando ela fez 3 meses, eu perdi um irmão de 28 anos no Brasil, no domingo de Páscoa. Esse domingo de Páscoa amanhã fazem exatamente 12 anos. E a minha sobrinha de 3 anos, que era filha única, e mais um sobrinho de 13 anos. Nossa! Tudo no mesmo dia. E a minha filha tinha 3 meses. Aí passou-se. E aqui na Bélgica, na segunda gestação também, como eu contei lá no dia que eu preguei na igreja da Cleide, a Isabela nasceu. Eu já estava com esse processo todo, né, estava toda desequilibrada emocionalmente, e depois a minha mãe internou. Quando ela nasceu, minha mãe internou, e assim, eu já vinha com várias dificuldades para encarar o dia a dia, as pequenas tarefas do dia a dia para mim já estavam muito complicado. E a minha amiga, que era muito, muito, muito especial para mim, ela teve que se mudar daqui da Bélgica, então isso já foi um choque, assim, para mim, já foi um baque. E eu comecei a sentir que eu estava decaindo. Eu sou uma pessoa super positiva, eu sou uma pessoa muito... O meu astral é sempre lá em cima, sou sempre muito risonha, alegre. E eu comecei a notar que eu estava ficando cada dia mais triste, não tem... Eu falei, não, isso não está normal, mas eu achei que ia passar. E depois que a Isabela fez exatamente 3 meses, a minha mãe faleceu. Mesma história que aconteceu com a minha filha mais velha. Só que dessa vez foi pior porque eu já estava vindo de uma série de dificuldades emocionais durante a gestação, o que não aconteceu na primeira vez. Aí, quando a minha mãe faleceu, foi como se tivesse arrancado o meu coração. Acho que a descrição que eu vou fazer mais completa é isso, parece que arrancou meu coração. E eu tinha que ser forte por causa da neném, tinha que ser forte por causa do meu marido, tinha que ser forte por causa da minha outra filha, e eu não conseguia. E houve dias em que a pequenininha lá ficou mais de 1 hora chorando do meu lado, querendo ser trocada, tadinha, querendo só um pouquinho de carinho, querendo comer, e eu não conseguia levantar da minha cama para ir lá socorrer. Porque a gente sabe que aqui na Bélgica as pessoas não têm tempo, gente. Aqui na Bélgica é tudo muito corrido. Eu tinha pastora, eu tinha amigas, eu tinha irmãs do círculo de oração que, assim, eu sei que se elas pudessem, elas estariam comigo, mas não podiam, porque elas também tinham que trabalhar, elas também tinham as casas delas. E, assim, a falta de
apoio, a falta de uma rede de apoio para nós aqui é tão importante que se eu tivesse tido pelo menos uma irmã ou uma prima ou sei lá quem fosse que estivesse do meu lado, talvez não teria sido tão complicado, mas aí eu precisei passar por uma ajuda médica, pedir socorro, que é muito importante a gente pedir socorro, não é vergonhoso, você não é fraca, você não é pior que ninguém, porque você precisa de apoio. Sim. E o mais importante é a gente saber pedir ajuda quando a gente acha que não está conseguindo mais. Quando eu vi que eu não conseguia mais, e eu vi que eu estava afundando cada dia mais, eu pedi ajuda para o meu assistente, para o meu médico de família, e ele me olhou com um olhar muito humano, porque não é comum os médicos de família ter esse olhar. Sensibilidade, né? Essa sensibilidade, exatamente. E expliquei para ele o que tinha acontecido e ele, preocupado também por conta da amamentação, ele me medicou com medicamento à base de planta. Só que depois de uma semana eu retornei nele e falei, doutor, não adiantou, não estou conseguindo dormir. Eu estava virada já quase 3 noites e 3 dias sem dormir. É uma coisa que acaba com a gente, né? Exato, Insônia, Deus exato. Aí eu não conseguia raciocinar direito, eu não tinha paciência, porque quando a gente não dorme, a gente fica muito irritável. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter paciência com a minha filha, eu não conseguia ter paciência com o meu marido. Aí o meu médico, assim, usou de muita sabedoria e me deu um medicamento mais potente. Aí sim, quando ele me deu esse medicamento, parece que eu dormi a primeira noite, parece que as coisas começaram a clarear um pouco, porque eu creio que quando a gente não dorme, a gente não consegue raciocinar e tudo fica muito mais difícil quando você está cansado. E é tão importante quando você tem um companheiro, quando você tem um esposo que entende isso, porque a mãe, ela fica muito sobrecarregada, porque tudo é a gente que amamenta, é a gente que troca, é a gente que cuida da casa, é a gente que faz almoço, porque aqui a gente não tem, porque no Brasil é muito comum, né? A filha tem o bebê, aí a mãe vai, dorme, cuida do bebê, a filha só fica na cama esperando tudo na mão, e aqui não é assim, aqui a gente passa por um processo muito difícil, e eu tive, ainda por cima, no meu segundo parto, eu fiquei 30 horas em trabalho de parto aqui, não foi um processo muito fácil, e tudo isso mexeu muito com o meu emocional, só que em todos esses momentos eu senti a mão poderosa de Deus cuidando de mim. Mesmo nos momentos que eu achei que eu não ia aguentar, o Espírito Santo me acalmava e falava assim, só mais um pouquinho. E eu criei muito na palavra de Deus que fala que, no Salmo 23, que fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nada faltou para mim e nem para minha família. E no momento que eu mais precisei, o Senhor não me abandonou. E quando a gente estava ali passando pelo processo de luto, que eu já estava medicada, teve uma vez que eu fui na igreja e assim, o Senhor falou tanto comigo, que para a gente passar pelo processo, a gente tem que entender o momento que é Deus que está tratando, é Deus que está querendo que você passe por aquilo, porque talvez se eu não passasse por aquilo tudo, hoje eu não teria a força que eu tenho, eu não teria eu não digo que eu sou sábia, mas talvez eu não teria a sabedoria que eu tenho hoje para tratar outras mulheres. Sim. É tanto que eu, juntamente com a Lorena, a gente está pensando em montar uma mentoria para a gente também cuidar de mulheres. Porque é tão importante quando a gente se une, as mulheres são... Eu sempre falo que as mulheres são uma potência nesse mundo. E quando elas se juntam, e quando uma agarra na mão da outra, sem competição, mas com apoio, nada nos para. Sim, é verdade. E fora a questão que eu acho que parece que a gente vem pra cá, a gente fica tão mais carente, né? Tão mais necessitada, fica sensível. A gente fica... eu acho que é essa palavra, mas a gente fica tão sensível e a gente tá longe da família, exato, longe de amigas que... Nossa, minha amiga me ligou ontem morrendo de saudade, quase chorei, ela quase chorou de tanta coisa. Então, assim, a gente sente falta disso, sabe? Eu acho que seria maravilhoso, né? Ter um projeto que mulheres ajudam outras mulheres, ter essa visão, essa sensibilidade, porque a gente fica muito mesmo. Exatamente. A gente fica muito frágil. Exatamente. E ano passado,
Deus falou muito comigo para eu montar essa rede de apoio ano passado. Só que o ano passado eu fui para o Brasil, fiquei 2 meses lá de férias e foi nessa mesma época que o Senhor tinha falado comigo. Mas esse ano, com certeza, eu vou ter que tirar isso do papel porque é uma coisa que está queimando no meu coração. Porque eu tenho certeza que tem muitas outras mulheres passando pelo que eu passei. E a gente vai tratar dessas mulheres fazendo visita, acompanhando em médico se precisar, dando aquele apoio que uma mãe ou uma irmã faria. E qual vai ser o custo, Jeane? Vai ser 0,800, porque quando a gente pensa em ajudar, a gente não pensa, não é o dinheiro, não é o dinheiro. Eu acho que quando a gente entende, a gente sabe o que o nosso próximo está passando, quando a gente já passou por aquilo, a gente consegue abraçar, com amor, né? Exatamente, a gente consegue abraçar e fazer com amor, e o retorno quem vai dar é Deus, porque é Deus que provê, quando ele coloca a gente nessas missões, Ele é o provedor, a gente só tem que obedecer e ir. E aí o tanto que é importante, né, Jeane, eu acho que é essa sensibilidade no olhar para o outro, né, mesmo que não seja família, porque às vezes a gente está se sentindo tão sozinho. Imagina a mulher que acabou de ter um bebê e não tem irmãos, não tem mãe no país que ela está residindo, e aí o marido tem que trabalhar porque ele não pode ficar com ela, já que ganha-se por hora, exatamente, alguém tem que sustentar, e ela se sente sozinha, e a gente fica a ver navios, tipo assim, nossa, Senhor, não vai mandar ninguém vir aqui, e às vezes Deus não manda porque Ele quer tratar com a gente, Exatamente. Mas a gente às vezes pede, é meio que um grito de desespero, tipo assim, sejam sensíveis à minha dor, Exatamente. que as pessoas, tipo, somente aqueles que estão mais próximos da gente, né? Porque a gente espera desses próximos, nem de quem está distante. E às vezes ninguém aparece. Exatamente. E a gente se sente, tipo assim, abandonado, literalmente. Exatamente, é isso mesmo. E fala assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E é importante a gente pensar no próximo. Exatamente. Então é lindo o seu projeto. Né? Ai, obrigada. E assim, é um projeto de Deus, porque houve outra situação que a minha bebê teve que ficar internada. Ela ficou internada 5 dias, ela deu uma febrinha, uma febre alta, mas assim, aparentemente não tinha motivo nenhum, então eu fiquei preocupada, levei no hospital, e a equipe médica achou por bem, né, investigar até o último recurso para saber o que ela tinha. Ela não tinha nem 3 meses ainda. E assim, esse processo que eu passei no hospital foi tão dolorido que eu fiquei 5 dias lá, não recebi visita de ninguém, só do meu marido. Então eu falei assim, Senhor, mas por que aqui as coisas acontecem dessa maneira? Porque era para, pelo menos os conhecidos mais próximos ou os irmãos da igreja serem essa rede de apoio que a pessoa tanto precisa. E não é. Por quê? Porque eles são ruins? Não, porque eles também não têm tempo, eles têm que trabalhar, eles têm que cuidar da vida deles, tem que cuidar da obra, porque a gente sabe que é árdua, né? Mas alguém tem que fazer. Então, quando o Senhor colocou esse projeto no meu coração, por essas pessoas que ficam nos hospitais sem uma visita, igual aquele caso que a pastora contou lá no dia que eu preguei, de uma moça que estava no hospital e não tinha ninguém aqui, um parente dela, e ela tinha se despejado e não tinha para onde ir. Mas Deus sempre coloca pessoas para auxiliar, para dar um apoio nesses momentos tão difíceis. É verdade. E eu creio que as mulheres, além delas serem sobrecarregadas já com as tarefas diárias do dia a dia, essa parte de não ter com quem contar deixa elas muito mais frágeis. Verdade. Principalmente nessa fase, né? Que quando a gente está grávida, você está grávida agora, qualquer coisa fala que a gente está bonita, a gente está chorando. Então, é muito complicado. E assim, é um turbilhão de emoções que passa pelo nosso coração diariamente, e ainda não contar com apoio físico de nenhum parente, da mãe, né, que é o exemplo assim, que a gente tem mais precioso na hora que a gente engravida. Então isso tudo é muito difícil para uma mulher gerir. Aqui na Bélgica, eu digo que aqui na Bélgica, porque lá em Portugal as pessoas ainda têm um pouco mais de tempo, mas aqui é realmente muito complicado. Às vezes a gente fala isso, as pessoas não entendem muito, mas quando elas chegam aqui, elas veem realmente que os trabalhos são, às vezes, muito longe, ou às vezes exige muitas horas, ou a pessoa tem que desenvolver tudo que ela pode em 24 horas e ainda é pouco tempo.
Então, eu creio que esse projeto vai abençoar muitas mulheres. Vai sim. E hoje você abençoando outras pessoas, indo, igual você falou que você traduz, né? Uhum. Como que você já sabia o francês? Você chegou aqui, como que você fez para aprender o francês? Você já veio de Portugal sabendo? Não, quando eu cheguei de Portugal, eu comecei a fazer por aplicativo, né? Depois eu fui para a escola, fiz o curso de francês, mas eu fiz apenas 2 níveis. Eu fiz até o 4º nível, eu creio, mas é porque eu já estava um pouquinho adiantada. E assim, eu falei assim, Senhor, quando eu aprender esse idioma, eu vou abençoar outras pessoas. E eu fiquei 4 anos traduzindo de graça. Eu ia nos hospitais, eu ia nas comunas. Até hoje eu faço esse trabalho, mas eu faço, hoje eu cobro, mas as pessoas que não têm condição, que me explicam a situação e eu entendo, eu vou e faço de graça da mesma maneira, porque não é só dinheiro. As pessoas acham que muitas vezes a gente está querendo se engrandecer ou aparecer, mas não é. Quando você passar pela experiência que a gente passa aqui, você vai entender que não é só dinheiro. Às vezes um abraço, um acolhimento vale muito mais do que dinheiro. E isso não tem preço. Verdade. Exato. E aí você chegou aqui com o seu esposo, já com uma bebê. O que é que você achou de dificuldade aqui na Bélgica? Além da língua, né? Que é o que a gente primeiro sempre acha. Mas o que a Bélgica te trouxe sei lá, de positivo e de negativo? A gente estava em Portugal e primeiro veio meu esposo, depois que ele conseguiu apartamento, veio eu e minha filha. O que mais me chocou aqui na Bélgica foi a falta de amor. Pode parecer brincadeira, mas quando a gente chega aqui na Bélgica, é a mesma coisa quando a gente chegava em Portugal em 2002. A gente viu um brasileiro, parece que a gente estava encontrando um tesouro. É mesmo? A gente corre para abraçar, parecia que a gente já se conhecia de longe. Mas os brasileiros eram mais receptivos lá. Aqui eu lembro que eu estava dentro do Carrefour e eu vi uma brasileira com a criança. Nossa, eu estava tão carente, eu falei, nossa, uma brasileira, eu vou lá perguntar o nome dela. Quando eu me aproximei dela, ela virou a cara para mim e ela falou assim, falou em francês com o filho dela, ela falou assim, Daniel, viens ici, e ela foi embora. Eu falei, gente, mas por que eles fazem isso? Eu não entendia por que os brasileiros faziam isso aqui. E eu fiquei assim, gente, eu vou ser a diferença nesse lugar. Eu não vou, mesmo que eu fique aqui 20 anos, eu nunca vou fazer isso com um conterrâneo meu, ou seja lá qual etnia for, que vier me dar um bom dia, que vier dar um sorriso para mim, eu nunca vou virar as costas. Por quê? Se a pessoa vem nos procurar, é porque ela está querendo uma palavra, ela às vezes está querendo só dar um bom dia, quer ser simpática. Se sentiu feliz para encontrar alguém do país. A língua, né? Aí a pessoa perdeu a oportunidade de fazer uma amizade, uma boa amizade, de contar a experiência dela e também saber da minha vida, porque simplesmente ela virou as costas. E assim, gente, não façam isso. O pastor até que veio aqui também, Giane, ele até falou que uma vez ele ouviu 2 brasileiros conversando e se aproximou também. E aí quando chegou próximo, os 2 começaram a falar em francês e ignorou ele. Ele se sentiu tão mal. E eu falei assim, gente, pra quê? Pra que fazer isso? Né? Exatamente. Coisa feia, gente. E tem gente que a gente vai conversar, não, meu hall de amigos é só belga. Mas, gente, mesmo que você seja casada com belga e que você viva aqui 30 anos, você sempre vai ser brasileira. Você não vai mudar sua nacionalidade por conta disso. Eu tenho documento, eu continuo sendo brasileira, socorro, é documento belga. Mas exatamente. Isso é a essência. Eu creio que tudo é a essência. Se a sua essência é ser uma pessoa que você ama o seu país, que você ama os seus conterrâneos, não importa, você pode ficar aqui 30 anos, 40 anos, casar com belga, ficar viúva de belga, mas você vai sempre ter a sua essência. E a minha essência é essa, é respeitar o meu próximo e fazer o bem. Eu creio que se a gente, cada um fazendo um pouquinho, a Bélgica fica um terreno muito mais fácil para aqueles brasileiros que estão chegando agora. Porque quando eu cheguei aqui também, uma brasileira teve a coragem de falar para mim, eu toda cheia de sonhos aqui, ilusões, querendo realizar tanta coisa, e ela falou assim para mim, não, eu sofri muito quando eu cheguei, você também tem que passar pelo mesmo processo.
Ou seja, ela não quis me informar eu queria saber sobre o CPAS na época, sobre como é que faz para dar entrada na comuna, e ela falou simplesmente assim: eu sofri muito para descobrir, você também vai sofrer. Então, gente, para que isso? Não tem um porquê. É a ignorância e maldade também. Gente. Porque 5 minutos que ela me explicasse uma coisa tão fácil, não ia diminuir nada na vida dela. Mas por isso que eu criei o canal também, porque eu falei, gente, isso é uma coisa que todo mundo precisa saber, pelo menos assim, o básico. Como que eu posso dar entrada na comuna? Como que eu posso fazer a minha inscrição no CPAS? É tão simples você explicar, você falar. Não precisa, gente. Nada, né? Não custa nada. E com essas gravações que você faz, qual é a sua rotina? Qual a luta que você tem? Porque Muita. Conta pra gente um pouquinho. Geralmente, antes eu comecei gravando 3 vídeos por semana. E a minha bebê tinha apenas poucos meses de vida e assim, como ela dormia muito tempo, eu conseguia agilizar esse tempo todo. E a outra estava na escola. Só que agora não consigo mais. E assim, a edição, vocês sabem muito bem disso, que demora muito tempo. Às vezes eu passava 3 horas editando um vídeo, então, imagina, 3 por semana, aquilo estava me pesando muito. Eu falei, não, eu vou diminuir. Aí diminuí para 2. Mas, assim, às vezes tem semanas que eu não consigo fazer nem 2, porque tem o meu TikTok, que eu também mantenho lá contativa todos os dias, o meu Instagram, que eu respondo, assim, no mínimo de 30 a 40 pessoas por dia. No Instagram, eu tenho um grupo também no Telegram, com 650 membros, que eu respondo diariamente lá, mas quando eu não dou conta de responder lá, aí tem uma parceira minha lá no Instagram, no Telegram, que ela responde os inscritos lá para mim. Mas a minha rotina é muito corrida. Eu levo na escola, volto, aí eu aproveito esse tempo para editar um vídeo, gravar um vídeo, porque a casa está em silêncio. Aí aproveito, gravo logo vários conteúdos. Se eu conseguir, eu gravo mais de um conteúdo para as outras redes sociais. E eu tento estudar muito sobre a Bélgica e também estou quase finalizando o meu e-book, que eu vou estar lançando. Eu vou convidar vocês. A gente vai estar fazendo um lançamento presencial, mesmo sendo e-book. Eu quero fazer essa parte do contato. Eu quero ter esse contato, já que eu não vou estar. Não vai ser um livro que você vai poder apalpar, mas eu quero estar ali com os meus amigos, com os meus parceiros nesse momento, que eu acho que assim vai ser muito bacana. E o que vai ter nesse e-book? Vai ter tudo que tem no canal. Por que eu resolvi criar o e-book? Porque às vezes a pessoa não tem paciência de ver um vídeo, mas tem paciência para ler, né? Verdade. Então o e-book vai alcançar essas pessoas que não têm paciência para ver vídeo no YouTube. E esse lançamento eu pretendo fazer no final de junho, início de julho, mas a gente ainda vai ver uma data. Tá quase pronto. Então, assim, eu tô gastando boa parte do meu tempo para finalizar o e-book, e eu tiro pelo menos 2 horas do dia para estudar. Que legal. Mas eu vejo que você ainda faz live. Você faz... E todas as sextas-feiras, às 20 horas, a gente está fazendo live, mas eu vou ter que aumentar, porque a lista de pessoas que, assim... Antes, eu não fazia live porque eu tinha muita vergonha. Uhum. Parece que não, mas a gente sente um pouco de até hoje a gente fica nervoso. Vai Sim. começar. Dá umas borboletazinhas no estômago. Mas assim, eu tive uma impulsionadora que falou, não, você vai, que foi a Thalia, né? Eu não sei se vocês conhecem a Thalia, ela também é parceira da Lorena nas viagens. E assim, ela falou, não, vai, porque assim você vai criar coragem e você vai conseguir. E assim, agora eu faço por prazer, agora eu adoro fazer live. E a última live que eu fiz, ontem foi de 1h05, mas a última eu fiz até de 1h35. A gente tá querendo fazer de 2 horas, mas assim, eu tenho que me programar, porque eu tenho uma criança que depois de 1 hora de live ela já fica lá batendo na porta que ela quer atenção. É complicado. E mesmo o meu esposo ficando com ela dá o horário de terminar a live, ela já sabe, ela falou assim, eu vou lá lembrar ela que tá na hora. Que linda. Ontem mesmo deu 1 hora, ela bateu na porta. Eu falei, olha, já tá dando 1 hora, eu tenho que sair. E assim, eu tento manter esse ritmo, porque as crianças não entendem, né? Sim. Então, deu o horáriozinho dela, eu gosto de parar e lá dar atenção, porque ela ainda é muito pequenininha, ela ainda não entende.
mas as lives atualmente está sendo toda sexta-feira às 20 horas, mas possivelmente a gente vai fazer mais vezes na semana. Ai, que legal. Vou convidar vocês também. Daqui a pouco você tá precisando de uma equipe para poder te ajudar com É verdade, é muita coisa. Jeane, mas aí quando você chegou aqui, o que você achou mais difícil em si? Eu já tinha até te perguntado, mas acho que você não chegou a responder. O que Eu falei que foi a falta de amor, né? Sim. Que a frieza das pessoas. Frieza. A frieza das pessoas. A dificuldade de fazer um círculo de amizades, que eu tive muita dificuldade. Mas não é qualquer amizade, pessoas de valor. Sim. Porque a amizade a gente faz em toda praça, você vai lá e você faz uma amizade. Mas eu digo assim, pessoas que você sente confiança para segurar na sua mão e seguir um pedaço do caminho da sua vida. Poucas pessoas eu encontrei aqui. Então, isso foi uma das dificuldades, porque eu sempre fui uma pessoa rodeada de muitos amigos. E eu cheguei aqui e falei, gente, como é que vai ser? Eu não consigo ficar parada sem gente do meu lado, porque eu gosto de estar rodeada de gente. Sim. E assim, eu comecei fazendo as minhas amizades através de grupos, né? Porque realmente cheguei aqui e não conhecia ninguém, só meu marido. Aí eu entrei nos grupos do Facebook, depois a gente conseguiu entrar em grupos de WhatsApp, fui assim, desenvolvendo amizades. E tem amizades que até hoje eu mantenho desses grupos do início, quando eu cheguei aqui. Mas uma coisa que me dificultou muito aqui foi não falar a língua. Foi a primeira coisa que foi um choque para mim. Eu ir no mercado e eu não saber o que a caixa estava falando para mim. Eu falei, não, eu vou ter que aprender da barra. Eu vou ter que ultrapassar essa barreira. Eu não sou de fugir da raia. Porque se é para ficar, eu quero ficar falando esse idioma. E assim, depois que eu aprendi o idioma, parece que as coisas começaram a se encaixar, porque antes eu me sentia muito um peixe fora d'água aqui. Sim. E quando chegou a fase de eu estudar, que eu consegui entender, compreender o que eles estavam falando nos trens, nos ônibus, eu falei, não, agora tá, as coisas estão começando a se encaminhar. Aí depois que eu fiz outros cursos também, eu estou inscrita na Actiris, e sempre que tem curso eles me chamam. Então isso já foi me dando outra ideia do que é morar aqui. Sim. Porque quando eu quis morar na Bélgica, eu falei assim, eu quero morar lá, mas eu quero me integrar. Eu não quero viver lá parte da sociedade. Sim. Eu quero entender sobre as leis, eu quero entender sobre a política belga, eu quero saber quem são os políticos, quem é o rei, eu quero saber tudo. Aí eu fiz o curso de Direitos do Droits de Devoir, que é um curso que é exigido, né, para quem vai pegar a nacionalidade, mas eu fiz por curiosidade mesmo, porque eu sempre quis fazer, conhecer um pouco mais da história da Bélgica. E é um curso muito interessante, inclusive eu indico para quem chegou agora, e tem que ter documento, tá, gente? Não é qualquer um que pode fazer, mas é um tempo que você não vai gastar, você vai investir, que você sai de lá assim, munido de muitas informações importantes que antes eu não sabia, só depois do curso que eu aprendi. Que legal. E estar longe da família, Jeane, o que é para você, por exemplo? Você está aqui já há quantos anos? 16? 6. Não, mas na Europa em si, quantos anos? Quase 16, 16 anos, ou seja, 16 anos longe da família. Exato. Qual que é a sensação de estar tão longe, que eu falo assim, que a gente por estar longe da nossa família, pode ser que aconteça alguma coisa, a gente não pode ir como se a gente morasse no Brasil. Minha mãe mora em uma cidade e eu moro em outra, e se acontecer alguma coisa, eu vou lá, eu só pego um avião, um ônibus, mesmo dia estou lá, e aqui não é assim. Então tem essas dificuldades, essas barreiras. O que é para vocês? Parece que a gente vê a vida passar através de uma tela, porque casamento, formatura, nascimento, a gente só consegue ver através do celular, né? Mas é engraçado que quando a gente chega lá, é uma sensação de não pertencimento. Parece que você já não se adequa mais àquele, pelo menos a minha cidade é muito pequenininha, eu já não me vejo mais morando lá, porque foram tantas experiências que eu tive nesses 16 anos que eu tô fora, e também por a minha mãe e o meu pai também não estarem mais lá, parece que eu não me encaixo mais naquela cidade. Mas assim, eu não pretendo morar fora do Brasil pro resto da vida, vai chegar um tempo que eu quero voltar, mas possivelmente assim, eu quero morar numa cidade que tenha praia,
E Sim, maravilhoso. apoiar, quero envelhecer com qualidade, quero ter uma vidinha assim bem pacatinha numa cidadezinha praiana, mas nesse momento eu sinto uma sensação muito ruim, não é uma sensação boa, parece que é um pouco de abandono, é uma sensação de abandono. É bom? Mas tem muitas vezes que eu sinto uma tristeza de não estar perto deles, de não estar fazendo parte do dia a dia. E a gente chega lá, para os que nasceu, a gente é estranho. Para os que já está mais lá, parece que, mesmo que a gente tenta manter os laços, né, afetivos assim, bem nutridos, mas às vezes é impossível. O tempo passa, né? Verdade. Olha, Jane, muito obrigada pela entrevista. A gente toda vez ama a história, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa ficou muito feliz. Parabéns pelo seu projeto. Obrigada. Parabéns pelo seu canal. Que Deus te abençoe e te ilumine, que você dê procedência, porque eu tenho certeza que Deus abençoa muito quem pensa no próximo. É um mandamento, é né? Verdade. Então, assim, que as portas se abrem para você, que você consiga uma equipe para te ajudar, porque a gente sozinha a gente sozinha não consegue fazer nada. Mas muito obrigada mesmo por ter compartilhado com a gente toda a sua experiência. Foi um privilégio. Viu? De nada, eu que agradeço. Quando eu conheci a Lorena falou assim, não, eu vou te apresentar a Cleide é uma gracinha. Ela falou assim, a Cleide é uma gracinha, você vai amar, ela é muito fofinha. E assim, quando eu conheci a Cleide, foi tudo que a Lorena me falou, ela se encaixou direitinho na descrição. Foi uma pessoa que me conquistou logo de cara, que ela é muito meiguinha, você também. Obrigada. O seu sorriso é muito lindo. Obrigada. E você é uma pessoa muito cativante. E eu fico muito grata a Deus, porque eu também fiz uma oração, eu sou muito quando eu decido uma coisa, eu oro a Deus e Deus vai e concretiza. Eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero andar com pessoas que têm o mesmo propósito que eu. E assim, Deus tem me apresentado pessoas que têm o mesmo propósito que eu. E assim, quando a gente se une com pessoas que têm o mesmo propósito que nós, é tão lindo que Deus ele vai movendo e as coisas vão acontecendo sem a gente fazer esforço nenhum. É verdade. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos. Sim, você está convidada para uma próxima. Outras então, nós vezes, vamos lançar né? também o e-book. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. As dicas que você dá. E seu canal é muito produtivo. Tem muitas dicas. Eu falo assim, gente, olha, até comentando com a Vanessa, eu falo assim, olha o tanto que tá bem trabalhado os posts, né? Exatamente, os posts da Jeane. Então, obrigada, tende a gente. crescer. Eu quero convidar vocês também para participar das lives comigo. Com certeza. Essa parceria vai longe. Sim, exatamente. Pode chamar que Obrigada. estamos aqui, tá? Muitíssimo obrigada.